Agradeço por este momento especial que certamente nos inspirou e que nos abre a nossa mente e o nosso coração para a palavra. Pois bem, hoje é um sábado especial a nível nacional. Está a decorrer o Congresso da ASI Portugal e na última reunião de conselho que nós tivemos eu sugeri que pudéssemos seguir a emissão, mas os irmãos fizeram-me saber, os irmãos que compõem o Conselho de Igreja, que a Igreja de Canelas em geral prefere pregações ao vivo. E eu vou-vos confessar uma coisa, uma vez que era eu que estava aqui, eu também prefiro estar a pregar do que estar a ouvir. Eu gosto muito de pregar, eu gosto muito de apresentar a Palavra de Deus e, portanto, é uma honra para mim poder apresentar a Palavra de Deus esta manhã. E vou-vos dizer uma coisa, irmãos. O tema que eu irei apresentar esta manhã é um dos meus temas preferidos. Aqueles que me conhecem normalmente dizem que eu gosto muito de profecia, e é verdade. Mas hoje não vou falar de profecia, mas o tema que eu vou falar não é um tema que eu gosto menos, é um tema que eu aprecio imenso, imenso mesmo. Este tema que eu irei apresentar aqui foi um tema que eu apresentei pela primeira vez numa das igrejas há 5 anos atrás, quando eu assumi a responsabilidade de outras igrejas. E no sábado em que eu me despedi dessa igreja, os irmãos disseram que nunca mais se esqueceram do primeiro sermão que ouviram nesse sábado. De modo que eu espero que os irmãos também hoje possam não se esquecer daquilo que irão aqui aprender esta manhã. A mensagem é muito forte, mas eu vou-vos dizer uma coisa. Aquilo que a irmã Raquel há bocadinho dizia na oração, se está aqui alguém com o coração quebrantado, doído, magoado, eu tenho a plena certeza que não irá sair daqui dessa forma. Porque esta mensagem é uma mensagem forte, mas é daquelas mensagens que nos dão ânimo, dão uma coragem tal que... Eu só não dei como título a esta pregação o título A Bomba Atómica, porque ficava muito mal dar como título uma pregação A Bomba Atómica. Mas dei como título O Mais Puro Evangelho. E é isso mesmo que eu quero propor apresentar-vos esta manhã, queridos irmãos. Lembram-se que há 3 semanas atrás eu falei aqui que no tempo da igreja primitiva, os apóstolos, e não apenas os apóstolos, também os leigos, os diáconos, qual era o objetivo principal da sua vida? Pregar a palavra. Pregar a palavra. Pregar a palavra. E sabem, houve um momento, e eu não li essa passagem convosco porque o tempo já estava a escapar, houve um momento em que o apóstolo Paulo chegou a uma das cidades do mundo antigo e ele não teve desejo de pregar. E sabem porquê que ele não teve desejo de pregar? Porque ele chegou a essa cidade, era a cidade de Corinto, e era uma cidade tão corrompida, tão perversa, que Paulo deve ter pensado na sua mente que não valeria a pena pregar a palavra de Deus ali. E sabem o que é que Deus fez com Paulo? Abram as vossas Bíblias em Atos, no capítulo 18. Atos, capítulo 18. E reparem, Paulo corria o risco de quebrar aquele movimento que se tinha gerado desde o dia de Pentecostes na igreja primitiva, que era de pregar, pregar, pregar. E Paulo aqui poderia concorrer para que esse movimento perdesse um bocadinho do seu vigor, da sua chama. E reparem o que é que aconteceu. Atos capítulo 18, versículos 9 a 11. Atos capítulo 18, versículos 9 a 11. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, obviamente que esta visão foi uma visão provocada pelo próprio Deus, não temas. Pelo contrário, qual é a mensagem que Deus vai dar a Paulo? Fala e não te cales. E fala e não te cales porquê? Porquanto eu estou contigo. Sabem que muitas vezes nós não falamos, sabem porquê? Porque nós temos receio, nós temos medo. Nós temos medo da reação que a pregação da palavra possa ter sobre os nossos ouvintes. E certamente que Paulo aqui, reparem que Paulo era tão humano como nós somos. Muitas vezes quando nós pensamos em Paulo, ou nos outros apóstolos, ou nos profetas, nós tendemos a pensar que eles eram pessoas diferentes de nós, que eram sobre-humanos. Tal como às vezes a Igreja Católica Romana pinta os santos como tendo já uma auréola por cima da cabeça. Não, esses santos não existem, nunca existiram nem existem. Os santos que a Bíblia nos fala eram homens e mulheres de carne e osso como nós somos. E portanto Paulo também tinha as suas fraquezas seguramente. E quando ele chegou a esta cidade, à cidade de Corinto, ele fraquejou. Ele viu tanta corrupção naquela cidade e sabem que aquela cidade, todas as cidades do antigo Império Romano eram cidades onde várias divindades eram adoradas. Mas muitas vezes havia uma divindade que sobressaía. Eu dou-vos um exemplo.
a cidade de Éfeso. Qual era a grande deusa que era adorada na cidade de Éfeso? Diana. A mesma Diana do templo que nós temos na cidade de Évora, onde eu já fui pastor. Conhecem as ruínas do templo de Diana? Pois bem, era um templo pagão, no tempo do Império Romano, onde se adorava nesse templo a deusa Diana, a mesma deusa que se adorava em Éfeso. Na cidade de Corinto, imaginem qual era a deusa que era ali adorada, era a deusa Afrodite. Será que isto vos diz alguma coisa? Afrodite, de onde vem a palavra afrodisíaco. Ou seja, tudo o que era sensualidade, sexo, promiscuidade, pois bem, era coisa comum na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade devassa ao máximo. E devendo essa devassidão, essa corrupção, eu posso imaginar que Paulo tremeu. Ele pensou, não, isto nem vale a pena pregar aqui o Evangelho. Então o Senhor apareceu-lhe numa visão à noite e disse, não, Paulo, fala e não te cales. Eu estou contigo. Como que é para dizer, não precisas ter medo. Eu estou ao teu lado. E nós precisamos, queridos irmãos, de ter essa certeza quando nós pregamos. Quando nós pregamos em público, quando nós pregamos em privado, seja quem for, nós precisamos de ter essa certeza que quando nós pregamos, nós estamos a pregar algo que não é nosso, é algo que é divino. E, portanto, é Deus que nos comissiona para essa missão. E se nós o fizermos, Deus estará do nosso lado para nos proteger. Nunca devemos pôr isso em causa. Pois foi Ele mesmo que disse, ide e pregai o Evangelho. Então, reparem, Paulo aqui, Deus diz a Paulo, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. E agora reparem qual é a razão que o Senhor vai adiantar a Paulo, pela qual quer que ele pregue. Pois tenho muito povo nesta cidade. Eu acredito que o apóstolo Paulo, quando ouviu isto da parte do Senhor, ele deve ter pensado, o quê, Senhor? Muito povo nesta cidade? Como é que pode haver aqui alguém que se aproveite? Reparem, na nossa mentalidade humana, poderíamos logo pensar dessa forma. Pois bem, mas Deus está a dizer a Paulo, eu tenho muito povo nesta cidade. Reparem, ainda Paulo não tinha pregado e Deus está-lhe a dizer que está ali muito povo. Isto porquê? Porque o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, segundo nos diz 2 Timóteo 2,19. Então agora, Deus queria que Paulo pregasse o Evangelho, a fim de que aqueles que ali estavam naquela cidade, que eram pessoas que Deus conhecia o coração e sabia que eram pessoas de coração sensível, ao ouvirem o Evangelho proclamado por Paulo, aceitassem o Evangelho e assim se unissem à sua igreja. E reparem o que é que aconteceu, diz-nos o versículo 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Qual foi o resultado? Naquela cidade devassa, corrupta, surgiu uma igreja. A igreja de Corinto. A quem Paulo vai escrever a primeira epístola aos Coríntios e a segunda epístola aos Coríntios. É claro que a igreja de Corinto era uma igreja complicada. Eu vou-vos dizer muito honestamente. Eu não gostava de ser pastor de uma igreja como aquela igreja. Era uma igreja cheia de problemas. Como é que nós sabemos isso? Porque quando nós lemos a epístola, sobretudo a primeira epístola aos Coríntios, nós nos apercebemos que a igreja estava cheia de problemas. Olha, havia divisões entre os membros. Uns diziam, eu sou de Cefas, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Cristo. Havia ali problemas tinham a ver com... Bom, era uma igreja cheia de problemas. Mas sabem, eu estou convencido que aquilo que Paulo recebeu nesta visão deve ter ficado de tal forma gravado na sua mente que quando ele escreve, precisamente na primeira epístola aos Coríntios, sabe o que é que Paulo vai dizer? Venham ver 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Primeiro Coríntios capítulo 9, versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Reparem que aqui o apóstolo Paulo não diz que sobre mim pesa essa opção. Não. Não é uma opção. É uma obrigação. Paulo sentia que pregar o Evangelho era uma obrigação. E eu faço-vos a pergunta, porquê é que vocês acham que Paulo partilhou isto com os coríntios? Porque ele certamente, quando estava a escrever estas palavras, ele deve ter recordado que lá mesmo na cidade de Corinto ele tinha tido uma visão em que o Senhor lhe disse, fale e não te cales. Então Paulo, se ainda não tinha compreendido bem a lição, com aquela visão ele compreendeu claramente que não há opção para não pregar o Evangelho. Há uma obrigação, e a obrigação é pregar o Evangelho. E reparem o que é que ele diz na última parte deste versículo, no versículo 16. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu faço-vos a pergunta, porquê é que vocês acham que Paulo usou esta expressão, ai de mim se não pregar o Evangelho? Porquê que vocês acham? Olha, eu vou-vos dizer a minha opinião. Eu estou plenamente convencido que Paulo, ao dizer ai de mim se não pregar o Evangelho, Paulo tinha a noção clara de que se não pregasse o Evangelho, a sua própria salvação estava em risco.
E amigos, vou-vos dizer uma coisa, meus queridos irmãos. Já tenho 19 anos de ministério pastoral no meu currículo. Não é muito, há outros que têm muitos mais anos, mas considero que estes 19 anos já me ensinaram algumas lições. E uma das lições que eu tenho aprendido é que, quando eu contacto com membros da igreja, que são pessoas que dão testemunho da sua fé, à esquerda e à direita, essas pessoas normalmente têm uma fé vigorosa, firme. Podemos dizer que essa fé é uma fé que tem músculo. Mas tenho encontrado, infelizmente, irmãos e irmãs, que parece que pregar o Evangelho, partilhar a palavra de Deus ou verdades bíblicas não faz parte do seu modo de vida. Essas pessoas são muito fracas espiritualmente. Amigos, nós corremos um risco, se não pregarmos o Evangelho, nós corremos o risco, inclusivamente, de nos perdermos. Eu gostaria que cada um de vós tivesse plena consciência de que nós temos a solene obrigação diante de Deus de pregar o Evangelho. Agora, a grande questão é, o que é o Evangelho? Bom, vocês dirão, pastor, não me diga que vai agora perguntar-nos a nós o que é o Evangelho. Pois bem, é sobre isso que eu vou falar esta manhã. Eu quero-vos apresentar o que é o mais puro Evangelho. Eu vou-vos apresentar baseado na palavra de Deus. O que é o Evangelho? Bom, todos sabem, certamente eu acredito que os irmãos sabem, em geral, que a palavra Evangelho vem de uma palavra grega, euangelion, quer dizer boa nova. Mas volto a perguntar, que boa nova é esta? Pois bem, para compreendermos o que é o verdadeiro Evangelho, vamos analisar uma história que está no Antigo Testamento, que fala-nos de episódios que aconteceram na vida de um rei, nomeadamente do rei Davi, foi rei sobre a nação unificada de Israel, e essa história, para mim, conta-nos da forma mais perfeita possível o que é o Evangelho na sua pureza. Irmãos, abram as vossas Bíblias no segundo livro de Samuel, e vamos ao capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, e eu vou-me permitir ler convosco todo o capítulo, e parte do capítulo 12 também. Porque muitas vezes nós parece que temos algum mal-estar em ler a história que aqui está, os factos que vêm aqui descritos. Mas reparem, eu não tenho esse problema, sabem porquê, irmãos? Porque está escrito na palavra de Deus. Não fui eu que inventei, está cá. Uma vez eu fiz esta pregação numa outra igreja e havia lá um irmão que ele ainda não era membro da nossa igreja, era evangélico. E ele frequenta a nossa igreja, frequenta igrejas evangélicas, e um dia ele pegou na minha pregação, tinha ouvido e foi apresentar na sua igreja, na igreja evangélica. O pastor o repreendeu. E ele perguntou, então, mas ó pastor, isso não está na Bíblia? Está na Bíblia, mas há coisas que estão na Bíblia que a gente não deve falar. Amigos, eu vou-vos dizer, eu não tenho esse complexo. Se está na Bíblia, está na Bíblia. Portanto, não me venham criticar por eu apresentar isto, porque está cá. E vou-vos dizer, antes de ler isto, que uma das coisas que me agrada muito na palavra de Deus, sabem o que é? É que a palavra de Deus não é como alguns livros, outros livros sagrados, entre aspas, como, por exemplo, o Alcorão, que só põe coisas bonitas. Eu nunca li o Alcorão, mas aqueles que já leram dizem que só apresenta coisas bonitas. A Bíblia apresenta a realidade, deixa-me dizer, nua e crua. E eu vou-vos dizer uma coisa, isso para mim é a prova inequívoca de que este livro é inspirado. Porque a Bíblia não nos apresenta só coisinhas bonitas. Se apresentasse as coisas dessa maneira, eu vou-vos dizer uma coisa, eu estava muito desencorajado. E não sei se não teria já desistido da minha caminhada cristã. Porque quando eu olho para a Bíblia e vejo o que aconteceu com homens e mulheres do passado, que nós temos a certeza de que estão salvos, eu fico aliviado. Eu confesso, eu fico aliviado. E fico aliviado porquê? Porque eu reconheço que estes homens também tiveram fraquezas como eu tenho. Tiveram quedas como eu tenho. Mas onde é que estava a força desses homens? A força estava em Deus. E eles confiaram nessa força que vem de Deus. Então nós estamos aqui na presença de um episódio que aconteceu na vida de Davi. Eu sei que muitos de vós já conhecem aquilo que nós iremos ler. Mas isto nos ensina grandes lições. E é essa grande lição que eu quero que cada um de nós possa aprender, para fim de que saibamos o que é o mais puro Evangelho. Vamos ler a partir do versículo 1. 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Bom, deixem-me já comentar-vos aqui este primeiro versículo, dizendo o seguinte.
Davi ficou em Jerusalém, não vou agora ler o que vem no capítulo precedente, o capítulo 10, mas Davi tinha acabado de ter grandes vitórias militares. E Davi, de certo modo, deixem-me usar, vocês vão notar que eu às vezes uso assim muitas expressões populares. Davi, de certo modo, com o que tinha tido de vitórias militares, ele agora como que descansou um bocadinho à sombra da bananeira, como se costuma dizer. E então ele ficou em Jerusalém. Ele não deveria ter ficado em Jerusalém. Ele devia estar lá com a sua equipa militar, com os seus generais, e reparem, este nome aqui mencionado, Joabe, era o seu general máximo. Já agora deixa-me dar-vos uma palavrinha acerca de Joabe. Joabe era alguém que já tinha um registro criminal sujo. Joabe já tinha cometido assassínios. Portanto, era um homem de sangue. Se calhar por isso Davi o tinha escolhido, porque, reparem, eu não estou muito bem a ver pessoas que em altos rankings militares que não tenham um bocadinho de garra para a luta, porque se a pessoa for de natureza pacifista, não pode ser um bom militar. A pessoa que é um bom militar normalmente é aquela pessoa que tem garra para a luta. E certamente, digo eu, que Joabe terá sido escolhido precisamente por isso. Bom, Davi ficou em Jerusalém. Agora reparem, versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. O quê? Quando é que diz que ele se levantou? Uma tarde. O que é que isto pressupõe? Passou a manhã na cama. Vocês estão a ver o filme? Davi estava tão relaxado, que ele estava a passar umas boas férias. E estava a passar umas férias no seu próprio palácio real. Ou seja, ele estava numa atitude relaxada. E porquê é que eu estou a querer enfatizar este aspecto? Porque quando nós estamos a viver a vida de uma forma relaxada, cuidado, o inimigo está-nos a preparar alguma. E o inimigo, vendo que Davi estava relaxado, disse: eu vou-te apresentar uma armadilha para tu caíres. E agora repare o que é que aconteceu. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Já agora, deixem-me dizer-vos que na antiga cidade de Jerusalém era um pouco... deixem-me dar-vos esta comparação. Cá em Portugal, não sei se os irmãos conhecem como é que são a arquitetura das casas algarvias. Normalmente tem um terraço. E quem sobe ao terraço das casas consegue ver os quintais das casas adjacentes. Portanto, conseguem visualizar isto na vossa mente? Pois bem, o Palácio Real, onde Davi estava, deveria ser mais ou menos do género. Portanto, tinha um terraço, e do terraço ele podia ver as casas, nomeadamente as casas dos oficiais, porque a mulher que ele vai ver, vamos ler, era a mulher de um dos seus oficiais. Ou seja, parte dos seus oficiais, não digo todos, mas pelo menos uma parte dos seus oficiais, moravam ali à volta do Palácio do Rei. E então ele diz que ele estava lá no palácio, no terraço da sua casa, passeando, e daí viu uma mulher que estava tomando banho. E diz-nos o texto que era ela muito formosa. Bom, sabem que a palavra formosa é uma palavra que hoje não se usa já muito no nosso vocabulário português. Mas a palavra formosa não é sinónimo de bela. Há uma diferença entre uma mulher ser bela e ser formosa. Uma mulher pode ser bela e não ser formosa, e uma pode ser formosa e não ser bela. Qual é a diferença? Formosa vem da palavra forma. O que é uma mulher formosa? É uma mulher que tem boas formas, ou seja, tem uma boa silhueta, uma silhueta tipicamente feminina. E se nos diz aqui que Davi achou que era ela formosa, o que é que isso significa? Pois bem, a mulher não estava a tomar banho vestida, estava a tomar banho nua, obviamente. Deixem-me sermos claros. E quando Davi, que era homem, vê uma mulher formosa como esta a tomar banho, o que é que vocês acham que começou a subir ao seu pensamento? Pois bem, a cobiça. E Davi aqui transgride um mandamento. Há algum mandamento que diz não cobiçarás, sim ou não? É o último, o 10º. E Davi permitiu que na sua mente a cobiça se instalasse. Ele cobiçou uma mulher que não era sua. Vamos continuar a ler. Versículo 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, era o nome da senhora, filha de Eliã e mulher de Urias o Eteu. Há versões que dizem Eteu, outras dizem Hitita, ou seja, este homem, Urias, que era o marido desta mulher, ele era estrangeiro, não era judeu. Mas sabem uma coisa, ao longo da história de Israel, muitos estrangeiros se juntaram à nação de Israel. Bom, quando eu digo muitos, obviamente que esse número é relativo, mas vou-vos dar um exemplo. Lembram-se do livro de Rute? Quem era Rute? Era uma moabita. Sabem que os moabitas eram descendentes de Moabe, e Moabe era um dos filhos de Ló, por relação incestuosa com uma das suas filhas. Lembram-se do relato no livro de Gênesis? Pois bem, Rute era moabita. Mas quando Rute fez a afirmação diante da sua sogra ou ex-sogra,
o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, nesse momento, Ruth tornou-se uma israelita. E era assim que muitos outros estrangeiros se podiam tornar israelitas. Pois bem, este homem certamente abraçou a fé no Deus verdadeiro, no Deus de Israel, e tornou-se um israelita. Mas aqui vem mencionado como que ele era de origem estrangeira, era hitita. E isto tem repercussões naquilo que iremos ver mais a seguir. Versículo 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Reparem que aqui a Bíblia não entra em muitos pormenores, nem é preciso. Para bom entendedor, meia palavra basta. Ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado a sua imundícia, isto para corresponder à lei mosaica, que vem em Levítico, não vou agora entrar por aí, voltou para a sua casa. Versículo 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Irmãos, vou-vos dizer uma coisa. Às vezes, quando eu estou a estudar a Bíblia, eu tento... Quero que os irmãos, acontece isso convosco também. Eu estou a ler e eu estou a fazer o filme na minha mente. Ou seja, permito que a imaginação, portanto... Ou seja, tento ver aquilo que eu estou a ler. E às vezes eu gostava de ver determinados vídeos daquilo que leio na Palavra de Deus. Eu posso imaginar, na minha mente, e creio que os irmãos concordarão comigo, que quando Davi recebeu esta mensagem, certamente através de um mensageiro, de que esta mulher estava grávida, eu posso imaginar a cara com que Davi ficou. Eu penso que, a partir daquela hora, Davi não teve mais sossego para o resto daquele dia e nos dias a seguir. Ele certamente, ele coça a sua cabeça, ele dá voltas à sua cabeça e ele diz, como é que eu me vou desembrulhar desta bota? Como é que eu vou descalçar esta bota? E agora ele imagina um plano, que eu vou-lhe chamar o plano A. E qual é esse plano A? Vamos ler a partir do versículo 6. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Quem era o tal Joabe? Vamos chamar o supremo comandante das Forças Armadas. E Urias era um oficial, um alferes, um sargento, sei lá. Eu não sou muito especialista em saber como é que são as hierarquias militares. Versículo 7. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou como passava Joabe, como se achava o povo e como ia à guerra. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Eu posso imaginar este homem, quando recebe um presente e sabe que o presente vem do rei, ele deve ter pensado, mas por carga d'água é que o rei me dá um presente. E ele, se calhar, deve ter pensado na sua inocência, bom, se calhar o rei quer presentear-me pelo meu desempenho militar, porque está contente com o meu desempenho militar, e ele deve ter percebido dessa forma, penso eu. Versículo 9. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Versículo 10. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, certamente depois de o ter chamado novamente, não vens tu de uma jornada, porque não desceste a tua casa? Os irmãos já perceberam qual era o plano A de Davi, não perceberam? Isto está claro como água. É que o marido viesse a casa e, obviamente, depois de uma ausência, ia esperar que o marido pudesse ter relações íntimas com a sua mulher e então aquela gravidez passaria como sendo a gravidez do marido. Estava o caso arrumado. Assim pensava Davi. Mas é que este homem não foi para casa. E agora a pergunta é, mas porquê que este homem não quis ir para casa? Se o rei, que é o supremo comandante, reparem, para além das chefias militares, ainda alguém outro dia me disse que, por exemplo, cá em Portugal, acima de qualquer chefias militares está o Presidente da República, que está acima de qualquer general das Forças Armadas, Marinha, Força Aérea, etc. Portanto, o rei era o supremo. Se o rei está a dizer que o oficial pode ir para casa, então qual é o problema do oficial não ir para casa? Ele não ia descumprir qualquer regra da disciplina militar. E agora a pergunta é, mas porquê que este homem não vai para casa? Bom, vem aqui a explicação. E isto mostra que este estrangeiro, não se esqueçam, ele era hitita, era heteu, tinha certamente aceitado a fé do povo de Israel e tinha, portanto, aceito a realidade do Deus que era adorado em Israel. Ok? Mas este homem era um homem íntegro. Era um homem, como nós costumamos dizer, vertical. E olhem o que nos diz aqui o versículo 11. Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, o meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar em minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa.
E certamente que ele disse isto no tom mais simpático, mais afável diante do rei Davi. Repare, o que é que isto mostra? Este homem, certamente, no seu desejo natural, ele se calhar até gostaria de ir para casa e estar com a sua mulher. Mas havia algo na sua consciência que o não fazia sentir-se bem a ir para a sua casa. E o que era esse algo na sua consciência que fazia com que ele não se sentisse bem? É que o homem sabia que os seus colegas, os seus outros oficiais, estavam a dormir todos ao ar livre, ele não sentia-se bem ir para casa. Ele disse, rei, por favor, não me faças ir para casa, eu não me sinto bem. Não. Quer dizer, eu estar a gozar do conforto do meu lar, quando eu sei que os meus colegas estão a dormir ao ar livre. Não me faças isso, rei, por favor. E agora, o que é que o rei ainda tenta fazer? Ele tenta ainda dar aqui a volta. Olhem aqui. Versículo 12. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. O que é que vocês acham que Davi tinha em mente? Vamos lá ver se eu consigo, que este homem bêbado consiga ir lá para casa dormir com a mulher. Olha, sabem uma coisa? Nem bêbado este homem foi para casa. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Este homem, mesmo bêbado, ainda mantinha a sua lucidez mental. Você dizia, pastor, o rei Davi não sabia que não se devia embebedar outros? E eu digo, claro que sabia. Mas qual era o objetivo dele? Ele tinha um plano em mente. E vou-vos dizer uma coisa, quando nós temos algo na nossa agenda pessoal, e normalmente esse objetivo é um objetivo que não é bom, que não é correto, nós procuramos passar por cima de tudo e de todos para conseguir esse objetivo. Amigos, quando nós olhamos, por exemplo, para a vida política, há políticos que não olham a meios para atingir os fins. E aqui Davi estava exatamente a seguir por essa senda. Ele não se interessava dos meios para atingir o seu fim. Qual era o seu fim? Ele queria resolver aquele problema que ele tinha criado. Aquela gravidez tinha que ter um responsável. E ele não queria ser o responsável. E então agora ele usa tudo e mais alguma coisa, inclusive embebedar o seu oficial. Não resultou. O plano A de Davi foi por água abaixo. E quando Davi se apercebeu que este plano não funcionava, eu posso imaginar que ele agora ainda ficou mais perturbado. O plano A não funciona, vai-se ao plano B. E qual é o plano B? Sinistro. Sinistro. Versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Quem era Joabe, volta a referir, era o comandante do exército e Urias era um oficial. E esta carta vai ser levada a Joabe através do próprio Urias. Escreveu na carta dizendo, pondo Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe, versículo 16, tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Ou seja, o que é que o versículo 16 nos mostra? Que Joabe seguiu a rigor o conselho que ele tinha recebido de Davi através da carta. E agora a pergunta que eu faço é, mas será que este homem, Joabe, tinha que seguir necessariamente esta recomendação do rei? Não tinha que seguir necessariamente. Se este homem fosse um homem de consciência como era Urias, já vimos que Urias era um homem reto de consciência, se Joabe fosse um homem reto, ele lia a carta e disse, não, o rei está maluco, o que é que passou agora pela cabeça do rei? Então eu vou permitir que um dos meus melhores oficiais morra? Nem pensar, não vou fazer isso. E Joabe, um dia, se o rei lhe perguntasse, mas porquê que não? Ele podia dizer, rei, por uma questão de consciência não fiz isso. Mas certamente que Davi, ao escrever a carta para Joabe, ele já sabia quem era Joabe, era um homem sanguinário, como eu já vos disse. Ele pensou, eu com Joabe, eu posso cozinhar aqui estas coisas que isto vai dar certo. E Joabe, quando recebe a carta, ele nem está a pensar, ele simplesmente pensou, bom, o rei quer eliminar este indivíduo, não sei qual é a razão que o rei tem para eliminar este indivíduo, mas se ele o quer eliminar, vamos eliminá-lo. E sabem que no mundo em geral, olhem que as pessoas não pensam de forma muito diferente, amigos. Se há alguém que às vezes se interpõe entre os nossos projetos, quando eu digo nossos, atenção, salve seja, quando alguém se interpõe nos projetos de alguém, nos desígnios de alguém, se for necessário eliminar essa pessoa, elimina-se. O que é que aconteceu ao famoso general Humberto Delgado, no antigo regime? Era uma pedra no sapato do antigo regime e toca de eliminar, e foi eliminado.
E como este caso, há dezenas e centenas, para não dizer milhares, de casos idênticos. E já nos tempos bíblicos era assim. Então o que é que aconteceu? Versículo 17. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo. Reparem, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E morreu também Urias, o heteu. Reparem que o plano de Davi não resultou só na morte de Urias, aquele que ele queria matar. Resultou também na morte de quem? Diz aqui, alguns do povo. O plano maquiavélico de Davi, deixem-me dizer assim, resultou na morte de várias pessoas. Não nos diz aqui quantas, mas resultou na morte de várias pessoas. Versículo 18. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. E agora deu ordem ao mensageiro, versículo 19, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: porque vos chegaste assim perto da cidade a pelejar, não sabias que vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubozete? Reparem, aqui é Joabe que está a falar para o seu mensageiro e está a dizer: olha, mensageiro, quando tu fores dar as notícias ao rei Davi e disseres que morreram alguns do povo e morreu o oficial Urias, se ele se encolerizar, e porquê é que Joabe temia que Davi se pudesse encolerizar? Porque o mensageiro ia dar conta de uma estratégia militar que era uma estratégia militar suicida. Reparem, que estratégia militar suicida era essa? Reparem, versículo 21. Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubozete? E aqui ele está a falar de acontecimentos que já tinham passado no passado da história de Israel. Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora de que morreu em Tebas? Ou seja, por outras palavras, até uma mulher conseguiu derrotar um soldado. Estava do alto do muro, mandou-lhe um bocado de pedra de mó corredora e matou logo o homem. Ou seja, qual era a estratégia suicida? A estratégia suicida era um grupo de soldados aproximar-se do muro de uma cidade. Porque do muro da cidade, os que lá estão em cima estão em posição privilegiada. Os flecheiros, reparem, antigamente até tiravam azeite a ferver do alto quem lá está em cima está numa posição privilegiada do que cá está em baixo. Então é suicida aproximar-se de uma cidade cercada. Por isso é que os romanos descobriram aquelas outras formas de atacar cidades muradas, como as famosas catapultas, que enviavam pedregulhos enormes para dentro da cidade, porque eles não se queriam aproximar precisamente da muralha. Então Joabe, prevendo que Davi se podia encolerizar devido a uma estratégia militar suicida, disse assim: olha, se o rei Davi se encolerizar, tu dizes logo a seguir que Urias morreu. Porque Joabe já sabia que esse era o propósito, e portanto, aí o rei, ao saber que Urias tinha morrido, talvez aí se acalmasse. Versículo 21, a última parte. Porque vos chegastes ao muro, então dirás: também morreu o teu servo Urias o heteu. Versículo 22. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Ou seja, ele foi correto naquilo que tinha que transmitir. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até à entrada da porta. Cá está a estratégia suicida. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei. Cá está. E também morreu o teu servo Urias o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota. E tu anima a Joabe. O rei Davi, quando soube que o oficial Urias tinha morrido, ele disse: mensageiro, tu vais retornar lá para o acampamento militar e vais dizer lá então ao comandante: amigo, isto quando há mortes, quem vai à guerra dá e leva, portanto, uns morrem, isto é normal numa guerra, então o que é isso? Anima lá o Joabe, que é para ele continuar e intensificar ainda a luta. Morreram, pronto, olha, acabou, morreu, acabou. Mas Davi no seu coração estava todo contente. Urias já morreu. Qual era o plano B? Já irão ver. Versículo 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Coitada da mulher, ela não sabia de nada do que se tinha passado. Versículo 27. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Irmãos, deixem fazer aqui uma pausa para vos dizer. Vocês não acham que, à vista do povo, Davi aqui foi muito bem visto? O povo deve ter, que rei maravilhoso que nós temos. Então, um dos seus oficiais mais queridos morreu e ele, com pena da viúva, tomou a viúva como mulher. Oh, que rei tão gracioso, tão magnânimo em sentimentos.
Ai, como as aparências podem nos enganar, amigos. E aqui o povo estava seguramente enganado ao fazer uma avaliação positiva do seu rei, quando Urias tinha morrido, mas por responsabilidade direta de Davi. Sabem, há bocadinho eu vos disse e volto a dizer, a Bíblia apresenta-nos a realidade nua e crua. Mas sabem uma coisa, amigos? Quando há pessoas que às vezes leem este episódio e dizem, uau, então isso quer dizer que o Deus da Bíblia aprova essas coisas todas. Não necessariamente. E olhem como é que termina este capítulo. Querem ler, por favor, comigo? Como é que termina o versículo 27? Porém, isto que Davi fizera foi quê? Foi mal aos olhos do Senhor. Cá está. Para que ninguém fique com dúvidas de que o relato que acabámos de ler, isto pareceu bem aos olhos do Senhor. Não, não, não. Aparece aqui de forma claríssima como água que isto que aconteceu foi mal aos olhos do Senhor. E agora a pergunta é, como é que Deus vai reagir perante isto que o rei Davi fez? O rei Davi era um ungido do Senhor. Todos os reis no antigo povo de Israel eram ungidos com azeite, e nessa unção isso significava que eles eram possuídos, que o Espírito de Deus descia sobre eles. Era ungido o Senhor. Como é que Deus agora vai relacionar-se com o seu ungido? Capítulo 12, versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi, Natã era um profeta. Chegando Natã, Davi disse-lhe, e reparem, eu quando leio esta história, eu muitas vezes penso assim, este homem, Natã, certamente que ele tinha uma linha direta de comunicação com o céu, porque esta história que ele vai contar é uma história... Eu não consegui imaginar uma história mais bem contada. Que história é que ele vai contar? Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinham o rico ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Outras palavras, quando nós lemos este relato, o que é que nós pensamos desta cordeirinha? Era um simples animal que estava lá em casa ou era um animal de estimação? Era um animal de estimação. Olha, isto faz-me lembrar, sabem o quê? Eu quando tinha os meus 11 anos de idade, vivia em Angola com os meus pais e nós fizemos uma mudança do sul de Angola para o norte de Angola. E o meu pai era professor primário nessa missão e então lá alguns dos seus alunos deram-lhe presentes. E então, imaginem, 2 dos presentes que o meu pai recebeu foi 2 cabras. Sabem, uma vez fui a uma dessas igrejas, sabem como é que eram as ofertas? Era milho, era maçambala, portanto não havia ali dinheiro no saco das ofertas, eram produtos da terra. Aliás, no antigo Israel fazia-se a mesma coisa. Então deram 2 cabras ao meu pai, e o meu pai pensou, não vou deixar aqui as cabras, eu vou levar as cabras comigo. Então arranjou uma caixa de madeira, pôs as 2 cabrinhas lá dentro, ainda eram pequeninas, e depois pôs umas tábuas por cima, mas com espaços, elas podiam respirar à vontade, mas não podiam sair dali. Acontece, na viagem, uma das cabrinhas adoeceu, ficou constipada, e pouco tempo depois de chegarmos ao novo destino, a cabrinha morreu. E ficou a outra. E eu vou-vos dizer, eu afeiçoei-me de tal forma àquela cabritinha, que a cabritinha passou a ser um animal de estimação. Ela entrava em nossa casa quando estávamos a comer, ela vinha para o meu colo, eu dava-lhe festinhas. Eu, quando leio esta história, eu faz-me lembrar essa cabrita, que é uma cordeirinha. Comigo foi uma cabritinha. Portanto, eu posso imaginar que para este homem pobre, esta cordeirinha era o seu animal de estimação. Andava com os filhos, estão a ver? E agora reparem, o que é que esta história que o profeta Natã está a contar a Davi continua a dizer? Reparem, diz aqui ainda o versículo 3, que comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Há pessoas que se afeiçoam aos animais e não há nada de errado nisso. Aos cãezinhos, aos gatinhos, a uma cordeirinha. Eu conheci uma vez uma irmã nossa na Suíça que tinha lá no quintal coelhos. Ela não criou os coelhos para comer, não comia coelhos, mas tinha os animaizinhos como estimação, lindíssimos, branquinhos, assim bocadinhos de lã, que andavam lá para um lado e para o outro no quintal. Era o que acontecia com este homem. Versículo 4. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. Que homem? O homem da história. E disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Restituirá quantas vezes? 4 vezes. Esta era a forma, quando alguém roubava alguma coisa em Israel, quando ele se arrependia ou quando ele era apanhado, ele tinha que devolver 4 vezes mais. Lembram-se o publicano Zaqueu? Lembram-se dele? Ele era baixinho, aquele homem que subiu a um sicômoro, ok? E quando Jesus entrou em sua casa, o que é que ele disse? Eu restituirei 4 vezes mais.
Esta era a forma de se recompensar uma pessoa que tinha sido defraudada. E Zaqueu sabia muito bem que ele tinha roubado aos seus clientes. Então aqui o rei está a dizer, não, deve restituir 4 vezes mais, agora devia dar 4 cordeirinhas. Mas ele vai dizer, deve ser morto. E agora, mais uma vez, eu vou-vos dizer uma coisa, eu gostava de ver o filme. Sobretudo o filme do versículo 7. O versículo 7 diz-nos assim, então disse Natã a Davi, tu és o homem. Ai, amigos. Eu posso imaginar que quando o profeta Natã se virou para Davi, ele deve ter seguramente apontado o dedo e dito, tu és esse homem. E olha que ele não deve ter feito com uma voz muito, muito suave. Deve ter sido com uma voz firme. Para ficar bem fincado que o homem daquela história era o rei Davi. Eu posso imaginar a cara com que Davi ficou. Ele deve ter ficado de todas as cores. Imagino eu. A Bíblia não nos diz nada sobre como é que ele ficou. Mas eu posso imaginar, Davi deve ter ficado de todas as cores. Ele era um homem inteligente e ele certamente percebeu imediatamente a mensagem. E ele percebeu que a mensagem que Natã estava a comunicar era diretamente para ele. Sabem, quando Davi diz-nos aqui que ele se irou sobremaneira, diz aqui no versículo, vou ler outra vez, o versículo 5, quando diz que o furor de Davi se acendeu sobremaneira. Reparem, isto é um sintoma positivo. Sabem porquê que eu digo que é um sintoma positivo? Porque, apesar de Davi ter feito o que fez, e repare, o que é que ele fez? Vamos lá recordar outra vez. Ele cobiçou, primeiro, uma mulher que não era sua, transgrediu o 10º mandamento, depois adulterou com ela, transgrediu o 7º mandamento, e finalmente foi o responsável direto pelo homicídio do marido, transgressão do 6º mandamento. Sabem, quando nós quebramos um mandamento, normalmente não fica por aí. Isto é como uma reação em cadeia. Abre-se a caixa de Pandora e que vai logo uma rajada de outras transgressões à frente. Quando este profeta Natã fala com Davi, lhe conta aquela história e diz aqui que o furor de Davi se inflamou, sabe o que é que isto significa? Que o bom senso de Davi ainda não tinha desaparecido da sua mente. O seu sentido de justiça ainda não tinha desaparecido dele. E sabe, o que é que provoca na nossa mente esse sentimento de justiça? É precisamente a operação do Espírito Santo. Então, isto quer dizer que o Espírito Santo ainda não se tinha afastado de Davi. Sabem que no Salmo 51, que é precisamente um Salmo de Davi, reparem, vamos voltar aqui, mantenham as vossas Bíblias aí abertas, vamos rapidamente ao Salmo 51. Salmo 51. E sabem aí que no Salmo 51, Davi faz um pedido. E nesse pedido, reparem o que é que ele diz. Salmo 51. Já agora, deixem-me ler o título do Salmo 51. Creio que todas as vossas versões têm esse título. E o que é que diz o título do Salmo 51? Diz assim, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Então reparem, sabem o que eram os salmos? Eram os hinos. O livro de Salmos era o hinário do antigo povo de Israel. E foi Davi que escreveu este hino. Mas escreveu este hino com base na experiência que ele tinha vivido quando o profeta Natã foi ter com ele. E repare o que é que ele diz aqui no versículo 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Vocês entendem bem o que é que Davi está aqui a dizer? Nem me retires o teu Santo Espírito. Sabem o que é que isto mostra? Que Davi tinha consciência que, apesar de ele ter feito o que fez, o Espírito Santo ainda não se tinha retirado dele. E como é que acham que Davi deve ter chegado à conclusão que o Espírito Santo não se tinha retirado dele? Porque o tal sentido de justiça ainda estava nele. Ele indignava-se contra as injustiças. E obviamente que o profeta Natã, vendo isso, diz, ok, tu és esse homem. E vamos lá voltar ao texto e vamos ver o que é que acontece a seguir. Agora vamos avançar rapidamente. 2 Samuel, capítulo 12, onde nós estávamos, e vamos ler ainda o versículo 7. Tu és o homem, assim diz o Senhor. Esta é uma mensagem de Deus para Davi, através do seu profeta Natã. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor,
fazendo o que era mal perante ele. Cá está mais uma vez. Não tenham dúvidas, irmãos, aquilo que Davi fez foi mal. A Urias, o heteu, feriste à espada. Reparem a quem é que Deus está a responsabilizar pela morte de Urias. É Davi. Feriste à espada e a sua mulher tomaste por mulher depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Reparem, quem é que matou a Urias? Foi a espada dos filhos de Amon. Mas a quem é que Deus está a colocar a responsabilidade em cima? É em cima de Davi. Reparem, às vezes, reparem, aquelas pessoas, por exemplo, mandam matar alguém. Bom, aquele que mata diretamente é responsável, mas aquele que mandou matar não é menos responsável. E aqui o Senhor está a dizer claramente, Davi é responsável pela morte de Urias. Versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Oh, como esta profecia se cumpriu, irmãos. Davi nunca mais teve sossego na sua vida até aos fins da sua vida. Nunca mais. Um dia ele teve fugido do palácio porque vinha um exército contra ele. Quem era esse exército? Liderado pelo seu filho, Absalão. E muitos outros casos. Por quando me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher, assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. E sabem que isto aconteceu? O filho Absalão era um rapaz muito bonito, com uns grandes cabelos. Aliás, esses cabelos foram a causa da sua morte, que ele ficou pendurado numa árvore. Lembram-se da história? E foi Joabe que lhe enfiou uma seta no coração para o matar. Reparem, Absalão, sabe o que é que ele fez? Um dia armou lá um palanque na cidade e nesse palanque fez pornografia ao vivo. Depois de ter tomado a cidade de Jerusalém. Cumpriram-se à letra as palavras do profeta Natã. Versículo 12, por tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. E agora, meus queridos, e vamos terminar aqui a leitura lendo o versículo 13, porque este versículo 13 é o ápice, é o auge desta história. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E deixem-me ler o que vem a seguir, assim um ponto final. Reparem, meus queridos, que aqui não vem escrito que Davi disse, pequei contra o Senhor, mas... E esse mas agora era seguido de uma desculpa, de uma justificação, de uma desculpa esfarrapada, como nós dizemos. Não. Davi apenas disse, pequei contra o Senhor, ponto final. Por outras palavras, Davi assumiu plenamente a sua culpa. Plenamente a sua culpa. Reparem que Davi, depois de ser confrontado pelo profeta, sabe o que é que Davi podia fazer? Natã correu um grande risco. Davi podia mandar chamar 1 ou 2 soldados e dizer, levem este homem daqui e vão matá-lo. E Natã seria um homem morto. O rei Davi poderia ter feito, claro, se ele fizesse isso ainda se enterrava mais. Mas Davi não fez. Davi, naquele momento, assumiu plenamente a sua culpa. E disse, pequei contra o Senhor. Sabe o que é que isto se chama, em linguagem bíblica? Uma confissão. E sabem o que é que se segue a uma genuína confissão? Um arrependimento sincero e genuíno. Ou seja, neste momento Davi estava verdadeira e genuinamente arrependido. E porque estava verdadeiramente arrependido, ele fez uma confissão sincera e genuína. Agora faço-vos uma grande pergunta, amigos. Quanto tempo, escutem bem a pergunta, quanto tempo Deus demora a perdoar a alguém depois dessa pessoa fazer uma confissão sincera e genuína? Quanto tempo? 1 ano? 1 mês? 1 semana? 1 dia? 1 hora? Digam, por favor. É no instante mesmo. E vocês perguntarão, como é que pode dizer isso com tanta certeza? Posso, sim, senhora. Porquê? Porque aqui o versículo 13 diz, na segunda parte, disse Natã a Davi, também o Senhor que te perdoou, não morrerás. Não morrerás porquê? Porque o salário do pecado é o quê, irmãos? Diz em Romanos 6. O salário do pecado é a morte. Toda a pessoa que morre é passível de pena de morte. Toda a pessoa que peca, perdão. Toda a pessoa que peca é passível da sentença de morte. Ponto final, parágrafo. Não há volta a dar. Quer dizer, há uma volta a dar. E qual é a volta a dar? É a pessoa ter um arrependimento sincero e genuíno e fazer uma confissão genuína. E foi isso mesmo que Davi fez.
E porque Davi se arrependeu genuinamente, fez uma confissão genuína, nesse mesmo instante, irmãos, e por favor, deixem-me dizer isto o mais alto possível, nesse mesmo instante, Deus lhe assegurou o perdão através do seu servo Natã. Quanto tempo Deus demora a perdoar os nossos pecados? É o tempo que demora a nós fazermos uma confissão sincera e genuína. Porque se nós fizermos uma confissão, mas essa confissão for só para inglês ver, desculpem a expressão, o Senhor não perdoa. Mas o que é que nos diz 1 João 9? Vocês sabem de cor, repitam comigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos quê? Perdoar os pecados. E não só ficar por aí, para quê? Para nos purificar de toda a injustiça. Eu pergunto, queridos irmãos, será que Davi naquele momento foi perdoado? Está aqui a resposta, dada por Deus. Será que ele foi purificado do seu pecado? Sim. E agora, amigos, espantem-se. Eu sei que este sermão é um bocadinho longo, mas eu tenho que vos apresentar mais uns 3 ou 4 versículos. E depois os irmãos irão compreender se esta mensagem ou não é uma bomba atómica. Venham, por favor, a 1 de Reis agora. 1 de Reis, capítulo 15. 1 de Reis, capítulo 15. Primeiro de Reis, capítulo 15, e vamos ler o versículo 5. Reparem, 1 de Reis 15, 5. Quando isto foi escrito, já Davi tinha morrido. E reparem o que é que o autor do livro de Reis diz acerca de Davi. Reparem, 1 de Reis, capítulo 15, versículo 5. Por favor, eu gostaria que todos pudessem ver, não ouvissem apenas eu a falar, lessem com os vossos próprios olhos o que é que lá está. Bom, mas este ainda não é o texto mais importante, ainda há outro mais importante. Há outro. Esperem pelo outro, que o outro é que... Versículo 5. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenarem todos os dias da sua vida. Quando a gente lê o versículo até aqui, diz assim, o quê? Este autor bíblico estava bem da cabeça, sim ou não? Bom, calma, ainda não lemos o resto. E o que é que diz o resto do versículo? Se não, no caso de Urias o Heteu. Qual foi este caso de Urias o Heteu? Precisamente aquele que nós lemos em 2 Samuel 11. Ou seja, o que é que o autor bíblico está aqui a dizer? Que Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenarem todos os dias da sua vida, excepto naquele triste momento da sua vida. Bom, e a gente lê isto e a gente, tudo bem. A gente olha para a vida de Davi e compreende que Davi teve sempre uma vida correta diante de Deus, teve aquele deslize e com aquele deslize aquilo foi em catadupa, uma série de pecados, foi a cobiça, foi o adultério, foi o homicídio, mas depois ele recompôs-se e pronto. Mas sabem uma coisa, amigos? Venham, por favor, ao capítulo precedente, ao capítulo 14. Porque no capítulo 14 não é o autor bíblico do livro de Reis que fala, é o próprio Deus que fala através de outro profeta. 1 de Reis, capítulo 14. Que profeta é esse? É o profeta Aías, mencionado no versículo 2. Mas deixa-me passar para o versículo 7. 1 de Reis 14, versículos 7 e 8. Irmãos, todos vós têm que ler estes 2 versículos comigo. Todos vós. Aqui é que está a força do Evangelho. Leiam, por favor. Deus pede ao profeta Aías para ir a um rei, que era o rei Jeroboão, que era o primeiro rei da nação dividida do norte, o reino de Israel, e diz assim, vai e diz a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo, está a falar para Jeroboão, e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi, e te entreguei. E agora faz aqui uma comparação, Deus faz uma comparação de Jeroboão com Davi. E diz assim, e tu não foste como Davi, meu servo. Quem é que está a falar? É Deus que está a falar com o rei Jeroboão através do profeta Aías. Portanto, as palavras não são do profeta Aías, as palavras são de Deus. O profeta Aías é apenas o porta-voz das palavras de Deus. Estão-me a entender, sim ou não? E agora reparem. E tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Amigos, eu faço-vos uma pergunta muito direta. Este somente não está aqui a mais? Eu vou dizer, eu nunca encontrei nenhum texto, e já li muito ao longo da minha vida, eu nunca encontrei um texto onde a palavra somente tivesse um peso tão forte, tão forte, tão forte, como neste texto aqui. Davi fez somente o que parecia reto aos meus olhos. É Deus que está a falar, irmãos. O que é que isto significa? Davi já tinha morrido, Deus olha para a vida de Davi
e olha para a vida de Davi, olha para Davi como se Davi nunca tivesse pecado. Irmãos, o que é isto, irmãos? Isto é o Evangelho na sua mais forte pureza. Eu quando descobri isto, irmãos, eu digo-vos, eu não consegui conter a alegria, a explosão de alegria que houve no meu coração. Deus fez isto com Davi. Deus pode fazer isto e já fez pelo Paulo Cordeiro. Deus pode fazer isto por cada um de vós. Deus olha para alguém que pode ter cometido os mais terríveis pecados. Mas se essa pessoa, irmãos, ouçam isso por favor, irmãos. Se essa pessoa se arrepende genuinamente, se essa pessoa genuinamente pede perdão a Deus, Deus olha para essa pessoa, ouçam isto, irmãos, como se essa pessoa nunca tivesse pecado da sua vida. Isto é o Evangelho, irmãos. Isto é o Evangelho que nós temos de pregar. Eu emociono-me ao falar disto, irmãos. A palavra de Deus tem um poder extraordinário. Isto é o Evangelho na sua mais... Como ter palavras para dizer isto? Aquele homem que idealizou, que cobiçou uma mulher, que adulterou com ela, que a engravidou, que fez... Mas este homem arrependeu-se, irmão, arrependeu-se. E fez uma confissão. E no momento em que ele faz essa confissão genuína, nesse mesmo momento, não se esqueçam disto, Deus lhe garantiu o perdão. E mais tarde, Deus está a falar da vida de Davi e apresenta Davi como um homem que nunca pecou, que fez somente o que era reto aos seus olhos. Amigos, isto, repito, é o Evangelho na sua pureza. E vocês perguntarão, pastor, mas será que Deus não está a exagerar ao dizer isto de Davi? Não. Será que Deus não foi amnésico? Deus não lhe passou assim uma amnésia pela mente? É evidente que não. Sabe o que é que Deus estava a fazer? Aquilo que ele diz em Isaías 43, 25. Por favor, irmãos, venham ver esse texto comigo. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43 e versículo 25. Isaías capítulo 43, versículo 25. Deus está a falar através do seu profeta Isaías e diz isto: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de quem? Por amor de ti? Não. Por amor de quem? Por amor de mim. E dos teus pecados, quê? Não me lembro. Este é o Deus a quem nós servimos. Isto é o Evangelho. E o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, por favor, irmãos, venham ler este texto comigo, vamos terminar com esse texto do apóstolo Paulo. Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. E vamos ler a primeira parte deste versículo. Há versões bíblicas que não têm a segunda parte, só têm a primeira, é o caso da minha. E diz assim a primeira parte deste versículo 1 de Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Que palavras fortes. Nenhuma condenação há. Mas nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Estava Davi finalmente em Cristo Jesus, sim ou não? Estava. E porque ele estava em Cristo Jesus, nenhuma condenação a mais havia sobre Davi. E Paulo, neste mesmo capítulo 8, e mais à frente, nos versículos 33 exato, e 34, repare o que ele diz. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Vocês conseguem perceber o que é que Paulo está aqui a transmitir com mensagem? Quem é que tem coragem de colocar uma acusação contra um filho de Deus? Contra alguém que está em Cristo Jesus? Quem é que tem essa coragem? Se é Deus quem justifica, se é Deus, o Supremo Juiz, quem justifica aquela pessoa, ou seja, a tornou justa, quem de nós consegue agora fazer o contrário daquilo que Deus faz? Outras palavras, é para nós pensemos um bocadinho e concluamos que nenhum de nós pode ir contra aquilo que Deus faz. Versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Podemos nós legitimamente acusar alguém que está em Cristo Jesus? Podemos apresentar todas as provas contra essa pessoa e serem provas verdadeiras. Só que isso, à luz do Evangelho, à lógica do Evangelho, essas provas caem todas por terra. Todas.
Amigos, este é o Evangelho, o mais puro Evangelho que a Bíblia apresenta, é o Evangelho que eu quero pregar, é o Evangelho que eu quero viver, este é o Evangelho que eu quero que esta igreja pregue, este é o Evangelho que eu quero que a Igreja Adventista do Sétimo Dia a nível mundial pregue. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Mas afinal o que é o Evangelho? É dizer às pessoas, sentes-te mal, sentes-te condenado, já fizeste uma série de asneiras na tua vida, arrepende, entrega-te ao Senhor Jesus. E quando essa pessoa se entrega ao Senhor Jesus, naquele instante, folha limpa, o Senhor carrega no botão, delete, tudo apagado. E Deus olha para essa pessoa como se nunca tivesse pecado. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1 que ele não se envergonha do Evangelho. Que vergonha é que nós devemos ter de apresentar uma mensagem destas? Devemos ter vergonha se não a apresentamos. Este é o Evangelho que a Igreja Adventista do Sétimo Dia prega e deve pregar no poder do Espírito Santo. Senhor, meus queridos, que Deus nos ajude e que nós possamos saber verdadeiramente o que é o Evangelho, que possamos pregar no poder do Senhor este Evangelho, o Evangelho da libertação. O diabo quer nos condenar, sim, porque ele é o acusador dos nossos irmãos, mas o Senhor quer nos resgatar. O Senhor quer nos... Agora, amigos, quando nós vivemos este resgate, esta salvação, há alguma responsabilidade que pesa sobre nós? Ah, sim, Senhor, é isso que eu irei falar daqui a 3 semanas. Agora vamos ver o outro lado Mas o outro lado não é... pastor, eu já estou a ver, você hoje apresentou o lado bom, da próxima vez vai apresentar o lado mau. Não há lado mau. É também um lado bom, muito bom mesmo. Mas há outro lado da moeda que eu irei apresentar de hoje a 3 semanas. Deus nos abençoe. Amém.